Olá, eu sou Angelita Oliveira, sou CEO e fundadora da SalesSpring, uma plataforma para gestão de times de vendas, e também fundadora da Women in Sales. Estou aqui para entrevistar uma convidada muito especial. A gente vai falar agora com a Isadora Gabriel, ela é CHRO na Flash Benefícios. E a gente vai falar aqui sobre benefícios flexíveis, otimizando orçamentos enxutos, ideias criativas para oferecer vantagens além do salário. A gente vai começar com a primeira pergunta aqui. Se você quiser, você pode se apresentar também. A nossa primeira pergunta, falando dos tempos mais modernos, olhando para esse mercado com tanta geração ao mesmo tempo no mercado que busca por tanta coisa diferente, o que muda na forma como esses colaboradores, essas novas pessoas e esse novo mercado, como é que eles estão vendo benefícios? O que mudou de fato? Obrigada, Angelita. Obrigada, RH Summit, aqui pelo convite. É um prazer estar aqui online. Pelo que a gente olhou, tem mais de 500 pessoas conectadas, então bora interagir, pessoal. A Angelita está aqui com vocês também para a gente pegar algumas perguntas aí da plateia falando desse tema, que eu acho que é um tema super relevante nos tempos atuais, né? Porque quando a gente pensa benefícios, isso que você trouxe é um dado de realidade super relevante, né, que é a gente está falando de 5 gerações no ambiente de trabalho hoje, que têm necessidades de vida completamente diferentes, né. E a gente fazer uma abordagem, né, de benefício num formato tradicional, né, que é basicamente a gente conseguindo replicar aquilo que está dentro do acordo coletivo da CLT ou usar apenas as referências de benefícios obrigatórios, não supre mais as necessidades que as pessoas têm. Seja porque a gente não só passou por uma pandemia, mas ressignificou e reinventou a forma como a gente trabalha, né? Seja porque é isso, o momento de vida te exige ou te traz, né, um desejo por um determinado tipo ou outro de benefício. Então, sim, mudou completamente. Isso está muito relacionado à forma com que as pessoas se engajam e querem permanecer nas organizações, tá? Perfeito. Galera, lembrando aqui, né, a Isadora comentou, eu estou aqui acompanhando, então vocês podem passar aqui no chat as perguntas de vocês, interagir, a gente vai respondendo. E nós vamos para a nossa próxima pergunta, Isadora, que é: como construir uma estratégia de benefícios em empresas que não podem competir com grandes corporações em termos de verba? Perfeito. Quando a gente fala da benefícios dentro da estratégia geral, ela compõe um elemento que é o elemento de remuneração. Então, quando a gente fala: "Ah, poxa, eu não consigo mais oferecer coisas para além daquilo que é sindical, daquilo que é obrigatório, porque eu tenho uma limitação orçamentária". Então, não se trata da gente empilhar uma porção de benefícios, mas de reorganizar a nossa estratégia de remuneração. Então, quando uma pessoa avalia uma proposta, seja de mercado para entrar na tua empresa, ou seja para permanecer na tua empresa, ela está olhando benefícios dentro de uma ótica de salário. Então, acho que o principal ponto aqui que a gente tem que trabalhar quando a gente está falando de restrição orçamentária é a reorganização do nosso mix de remuneração. Então, o que você pode ou deveria fazer para repensar isso é pensar assim: poxa, então, se eu tenho esta parcela de salário, né? Essa parcela que hoje eu uso para fazer remuneração variável, eventualmente premiação, e eu tenho uma parcela aqui de benefícios, é como é que eu reorganizo esse mix, tá? Para que ele possa fazer sentido no todo. Então, é de fato usar benefícios dentro desta lógica de compensação total. Eu acho que um dado interessante é que a gente hoje, também como RHs, a gente está bastante orientado para fazer as nossas pesquisas, muito de remuneração só no pilar salário, né, e PLR. E usando pouco o recurso de fazer pesquisas e benchmarks de benefícios. Então, buscar mais referências, né, de competitividade de benefícios também é um caminho importante para você redefinir a sua estratégia e pegar esse, vamos chamar assim, né, esse potinho de dinheiros e reorganizar ele
de um jeito que funciona para a sua população, tá? Perfeito. Ou seja, não é porque a empresa é pequena que não dá para ter um benefício que atenda as pessoas, né, então Exato. Para além disso, acho que tem uma coisa interessante que é pensar em benefícios não financeiros também, né, Angelita? Então, assim, tem outros benefícios que fazem parte dessa oferta, que tem muito valor para o colaborador e que não tem custo nenhum, né. Então a Flash fez uma pesquisa, né, a segunda edição que a gente faz do Engaja SA, uma pesquisa que a gente faz em parceria com a GV, que olha para o índice de engajamento geral dos colaboradores brasileiros. Esse índice é um índice baixo, tá, a gente está falando que o nosso colaborador, de forma geral, no Brasil, está desengajado. E quando a gente fala de práticas, né, que vão para esse lugar do benefícios não financeiro, nós mapeamos práticas que têm esse valor de engajamento e que não tem custo. Day off aniversário, uma prática super simples de ser implementada, que o colaborador vê muito valor e não tem custo, né? É só reorganizar muitas vezes, né, o backup naquele dia, etcétera, se é uma área de atendimento ou coisa do tipo, a gente tem implementado isso hoje na Flash para todas as estruturas. Um outro benefício muito simples também é pensar, poxa, quais são as eventuais sextas-feiras que a gente consegue fazer a turma parar de trabalhar um pouco mais cedo. Ah, precisa ser a tarde inteira, não quantas horas, mas fazer uma tarde de sexta-feira meio off, não precisa nem ser todo mês, mas de novo, pequenas coisas que a gente pode inserir na rotina da organização que tem valor do ponto de vista de engajamento. Então, aqui para citar duas. Uma terceira que a gente mapeou nesse estudo é a mentoria. Então, quando você tem, né, lideranças da companhia também preparadas para ajudar a desenvolver carreiras de outras pessoas que estão aí na organização, né, precisando de uma orientação, né, tendo um espaço de desenvolvimento, também é um benefício muito simples e que traz, de novo, um engajamento maior, ou seja, coisas pequenas que têm impacto. perfeito. É só ouvir as pessoas às vezes, né, Isadora? Por exemplo, às vezes você acha que tem que entrar com dinheiro e no final você dá um day off, final de ano, por exemplo. Às vezes a empresa não consegue dar aquele bônus legal que ela gostaria, de repente o ano não foi tão bom, mas a galera trabalhou muito, dá day off, né, Isadora? Você É, eu acho que a ideia do benefício flexível, ela por si só, ela traz já a principal ideia, que é se você escuta, né, o seu colaborador, entende quais são as necessidades de grupos, né, específicos, você consegue, através da plataforma de benefícios, direcionar um pouco melhor a alocação do benefício, né? Então, uhum, eu falei recentemente, eu usei a seguinte analogia. Hoje, uma coisa muito simples também dentro da lógica de benefício, Angelita, é hoje a plataforma aberta, que é assim, o mercado, né, de benefícios, ele tem a Flash, por exemplo, como um provedor que usa a bandeira Visa, tá? uhum. A bandeira Visa, por si só, já é um diferencial do ponto de vista de acesso que as pessoas têm a mais de 12 milhões de estabelecimentos no Brasil. Então, diferente do incumbente, né, que tem o arranjo fechado, ou seja, o cartão, né, assinado com a própria empresa de benefícios, ele tem que cadastrar os estabelecimentos. Então, eu estou aí, né, no trabalho remoto, híbrido, pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Em Roraima, e eu não posso usar meu restaurante porque eventualmente aquele lugar não está cadastrado. Uhum. Isso não acontece no arranjo aberto, porque você está usando uma bandeira que atende praticamente qualquer Perfeito. estabelecimento do Brasil. Então, às vezes, uma mudança, que nesse caso eu estou citando só plataforma de Uhum. benefícios, já traz uma mudança expressiva para a tua população, tá? Perfeito. E para além disso, eu acho que é esse espaço de, poxa, aquilo que eu estou direcionando, talvez para alguma coisa que eu vou chamar de benefício flexível. Então, poxa, eu tenho uma verba adicional aqui ao VRVA, que é obrigatório, é o VT obrigatório, né? Que, poxa, R$ 200 que eu consigo colocar lá para o colaborador escolher com que ele vai gastar dentro das categorias possíveis, já traz esse elemento de personalização, né, para a experiência do colaborador, que é, poxa, se eu tenho cachorro e eu quero fazer um seguro pet, né, dentro do, né, do que tem de disponibilidade para a saúde, eu posso.
Uhum. Ah, eu prefiro não, eu tenho um deslocamento maior, eu prefiro ir para o escritório e gastar com mobilidade. Então você destina esse benefício para mobilidade. Então, essa flexibilidade que você tem, né, também dentro do arranjo aberto, permite, nem que seja em pequenas coisas, uma flexibilização maior e um melhor entendimento, né, Uhum. da sua população. Exato. E o colaborador fica com o sentimento que ele é ouvido pela empresa, então acho ótimo. A gente já está com alguns engajamentos aqui, bem bacanas. Eu vou começar com a pergunta da Adriana Isadora. Então, Adriana da Silva Fragoso, obrigada pela sua pergunta. Ela falou o seguinte: considerando orçamentos limitados, quais estratégias práticas você recomenda para implementar benefícios flexíveis que realmente impactem a felicidade e o engajamento dos colaboradores sem aumentar muito o custo da empresa? Acho que a gente acabou falando um pouco disso, né? Você quer reforçar mais alguma É, coisa? não, eu acho que 2 coisas que a gente falou aqui, né. A primeira é pensar no redesenho da estratégia de remuneração total, incluindo benefícios. Acho que essa é uma coisa, né. Então, requer de fato um estudo, pensar melhor como é que eu pego esse bolo de dinheiro e redistribuo, tá. E a segunda coisa é usar também de benefícios não financeiros que têm esse impacto interessante em engajamento. Perfeito. Tem uma pergunta da Janaína também. A Janaína falou assim, perguntou assim: como fazer para ter benefícios atrativos em relação ao mercado concorrente? Você faz alguma pesquisa com seus concorrentes ou usa outro meio? Isso, falei aqui do benchmark, né, então a gente normalmente foca em fazer, benchmarks na parte de remuneração só, né, e a gente olha mercado nesse lugar, mas existem benchmarks na parte de benefícios, então fazer benchmarks que consigam englobar, né, a parte de compensação total é super relevante para você entender concorrência, players, isso está disponível no mercado, é importante acessar para a tua estratégia estar combinada nesses 2 lugares, remuneração fixa variável e benefícios como um complemento aqui da tua estratégia de remuneração, tá. Então, os 2 são Uhum, importantes e relevantes. Eu acho sempre que um dado interessante também aqui, Angelita, para trazer um complemento é, você está acessando o tempo inteiro pessoas que ou não vêm trabalhar com você por algum motivo, que pode ser por conta da tua oferta de benefícios. Então, tem dados na jornada do colaborador que você também pode capturar em indicadores. Então, ofertas rejeitadas, quais os motivos? Pessoas que estão saindo da organização, o que que você está capturando nas entrevistas de desligamento? Então, tem outros elementos que você também pode, usar como indicadores para dizer: "Olha, CEO, né, da minha empresa, tem aqui vários sinais que estão trazendo a gente para um lugar que nós não estamos bem posicionados, nós estamos perdendo gente, isso gera turnover, isso gera desengajamento". Isso gera eventualmente a gente não trazer um talento para a companhia, né. Então acho que perfeito. juntar essa base de dados e analisada é importante. Não trazer o talento e não conseguir manter o talento, né, na empresa. A gente tem mais uma pergunta aqui, bastante aliás. Eu vou pular para a pergunta. Aí, gente, que eu não tô conseguindo rolar a pergunta aqui, mas eu vou para a pergunta da Ellen, depois eu volto que tem outras perguntas atrás. Uma vez eu sugeri o day off na empresa onde eu trabalhava e meu chefe disse que isso era um absurdo, porque eu ia dar folga se ele não poderia ter folga. Acho que foi mais um comentário. Deixa eu ver se temos mais. Vamos para a próxima pergunta, e aí a gente pode voltar aqui para o chat com a galera. A minha segunda pergunta, Isadora, é como con como constru perdão, a minha terceira pergunta, né. Quais são algumas ideias criativas e de baixo custo que podem fazer a diferença na experiência do colaborador? Acho que é um pouco de tudo que você falou também, né. Se você quiser adicionar mais alguma coisa. Eu acho que do ponto de vista de assim, ideias criativas, né, eu queria trazer aqui um exemplo, um case nosso aqui da Flash, né. A Uhum, gente, tá sempre observando o nosso público, né, e nossos colaboradores, e a gente concluiu há algumas semanas que a gente estava com um volume de gestantes alto na companhia. Nós somos uma empresa feminina, né, na sua maioria, então 64% de mulheres,
e a gente identificou que tínhamos 17 mulheres grávidas na companhia. Então era um número relevante. Relevante a ponto da gente montar um grupo de futuras mamães, flamingas, Legal. como a gente chama, junto com o nosso time, então, interno de benefícios, para que elas criassem uma dinâmica de conversa e de troca entre elas, simplesmente visando que elas tivessem apoio. E assim, a conclusão, né, depois de alguns meses aí de implementação e de algumas rodadas de conversa entre elas, a gente percebeu que teve um impacto em sinistralidade do plano de saúde. Por quê? Porque uma começou a dar dica para outra do laboratório, do médico, do pré-natal e etcétera, e isso criou ali entre elas uma dinâmica super especial de conversa, que nos ajudou a resolver um tema super crítico na companhia, que é a sinistralidade de plano de saúde. Então assim, pensa numa ação, de novo gente, pequena, que tem a ver com o entendimento da sua população, então ouvir, olhar os números, entender o que está trabalhando a favor ou não a favor da sua estratégia de benefícios, para criar planos de ação simples como esse, que Perfeito. geraram super impacto. Maravilha. Isadora, vou ler uma última pergunta aqui da Célia, para a gente finalizar. A Célia falou o seguinte: como não banalizar esses benefícios de engajamento, fazendo com que os colaboradores realmente vejam valor? Ah, gente, essa pergunta é ótima. A gente de RH tem algum problema com comunicação das coisas. Gente, comuniquem. A coisa mais legal, e acho que as coisas ganham tração, e as pessoas elas se engajam ainda mais em iniciativas pequenas, como essa coisa do day off aniversário, o dia que você mostra o que foi o dia do aniversário de um colaborador, que ele passou com a família, que ele conseguiu estar com as pessoas que ele mais ama na vida. E aí você traz isso como case dentro da companhia. Então, assim, você pensa: "Ah, o que acontece com o day off aniversário? Ah, um tirou, o outro não tirou e tal". Por que as pessoas não se engajam nas coisas? Porque a gente não comunica, porque a gente não conta as histórias. Então tem um papel nosso super importante de fazer com que as pessoas se engajem através da experiência do próprio grupo. Então acho que isso é muito poderoso, e a gente então tem que alavancar, tá? Essas coisas internamente, usando as próprios depoimentos e referências internas. Perfeito. Isadora, muito obrigada pela participação. Obrigada, Obrigada, Angelita. pessoal, e até a próxima.